nos destaques de hoje, 2 governadores bolsonaristas na linha de tiro do Jair. Damares diz que menina de 10 anos estuprada deveria ter feito cesárea. E extrema-direita persegue padre Júlio Lancelotti. Você confere hoje no programa 2 Pontos. Olá, está começando agora o programa 2 Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E a gente vai conversar um pouco, Ana Cláudia, sobre alguns assuntos que estão circulando pelas redes sociais e também são destaques nos jornais, como, por exemplo, 2 governadores bolsonaristas na linha de tiro do Jair. Chama a atenção o seguinte: esses governadores são o de Santa Catarina, que é o Carlos Moisés, e o do Rio de Janeiro, que é o Wilson Witzel. Em comum, os 2 são bolsonaristas, mas são bolsonaristas que romperam com o presidente Jair Bolsonaro. E os 2 sofrem processo de impeachment pelas suas assembleias legislativas. O mais recente é o Carlos Moisés, que o pedido de impeachment foi aceito pela Assembleia Legislativa lá de Santa Catarina, só que eles querem, os deputados, retirar logo o mal pela raiz, incluindo também a vice-governadora lá do estado catarinense. No caso do Rio de Janeiro foi diferente, porque o Witzel foi afastado já do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça e assumiu o vice. O vice é o Cláudio Castro, que é muito mais ligado aos Bolsonaro. Ana Cláudia Laurindo, existem coincidências na política? Olá, Odilon. É sempre bom estar aqui ao seu lado, fazendo este trabalho que nos dá tanto prazer. Por quê? Porque nós estamos em contato com você, internauta, com a realidade do nosso país, que por mais desastrosa que ela esteja se apresentando, existem possibilidades de transformação que ainda estão em nossas mãos. Sim. É interessante, Odilon, fazer uma análise de como se comporta a direita brasileira quando confronta com a extrema direita brasileira. Muitas vezes eu ouvi vozes de esquerdistas sérios, compenetrados na sua tarefa histórica, admitindo que não é somente pelo fato de um político ser de direita que ele já representa a catástrofe absoluta na história da nação. Existem políticos de direita com atitudes também dignas. Existem políticos de direita que não necessariamente estão querendo destruir o país. Eles apenas têm um outro espectro de entendimento político mais conservador, mais representativo, sim, das castas endinheiradas, dos compadrios nas alçadas dos poderes, mas não necessariamente promotores de genocídio, de diásporas, não necessariamente. Então, Jair Bolsonaro, ele representa o extremismo da direita, que inclusive traz um perfil pouquíssimo afeito a qualquer noção de dignidade e um afã exacerbado pela manutenção do poder. É exatamente este detalhe bem sutil que coloca em risco eleger pelas vias democráticas um político no perfil de Bolsonaro, porque ele, pelas intencionalidades de manutenção do poder, tem todas as potencialidades de afrontar a democracia e destruí-la, neutralizá-la, implantando uma plutocracia, uma autocracia, menos uma democracia.
Porque na democracia, o espírito participativo, ele é latente. Porém, existe uma habilidade que a extrema-direita, ela mostra ter aprendido a utilizar. Ela utiliza as instâncias democráticas em benefício dos seus interesses. Foi o que fizeram com o golpe que foi dado na presidente eleita Dilma Rousseff. É o que o Jair Bolsonaro vem tramando contra todos aqueles que de algum modo apresentem qualquer tipo de reação considerada contrária ao seu governo. E não faz distinção entre perfis ou vínculos anteriores, não, porque o que importa é retirar qualquer obstáculo. Perceba que Santa Catarina tem se revelado um estado afeito ao bolsonarismo praticamente na sua totalidade. As vozes dissidentes de Bolsonaro em Santa Catarina, elas são abafadas pela hegemonia do bolsonarismo, que lá triunfa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, eles são considerados o nicho mais forte, o ninho mesmo onde o ovo da serpente, ele eclodiu esse fascismo bolsonarista. Para Bolsonaro, ter um governador que se opõe a qualquer das suas pautas não é interessante, porque o Sul, por mais que ele seja hegemônico no apoio a Bolsonaro, é uma extensão geográfica e demográfica menor. Então, tirar o governador de Santa Catarina e a chapa inteira, como o governador e a vice, é uma demonstração de que para Bolsonaro não existe brincadeira neste jogo. O jogo é sério, o jogo é muito sério. As dissensões com o governador do Rio de Janeiro, nós já comentamos bastante aqui, que estão sempre atribuídas à ameaça deste como um presidenciável para 2022, encontrando nos rastros dos Bolsonaros filhos o calcanhar de Aquiles do governo. Quem encontrou o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro melhor do que o governador do Rio de Janeiro? O Witzel. Ele encontrou o calcanhar de Aquiles. E Bolsonaro, por mais que tenha cara de bobo, ele não é a representação de um esquema abobalhado. É um projeto de poder que vai se concretizando, que vai enraizando. Por quê? Porque está no maior cargo que o Brasil possui. As influências da sua representatividade passam pelas câmaras todas, por todas as instâncias do legislativo, chegando inclusive nas casas dos brasileiros pobres. Então, o que nós estamos vendo aqui é um espetáculo digno de ser observado, de ser levado a sério. Nós precisamos superar o hábito de resolver tudo em memes. Nós precisamos transformar este momento político em momento de estudo, de análise, para fomentarmos, sim, novas formas de compreender, de abordar e de olhar a política brasileira. A extrema-direita está protagonizando o cenário. E olha, Ana Cláudia, algo que me chama a atenção nesse processo é que nenhum desses dois governadores, aliás, o que há de comum entre os dois governadores nos pedidos de impeachment protocolado pelas duas assembleias legislativas, no caso de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, é a pressa em se retirar esses dois governadores do cenário. Primeiro, é a pressa, e segundo, algo que me chama a atenção é que o governador do Rio, ele sequer foi julgado, ele foi denunciado pelos crimes que o Ministério Público diz que ele cometeu, e ele foi sumariamente afastado pelo STJ. Só que nós sabemos que na vida política nacional
quando uma instância, um poder, como a Justiça, no caso o STJ, nesse assunto, toma uma decisão tão radical como essa, é claro que já é praticamente uma sentença. Nós estamos falando de um governador que foi afastado do cargo, um governador que foi democraticamente eleito. Eu não estou fazendo aqui a defesa do Witzel, até porque nós sabemos os métodos que ele usava quando estava no poder, bandido bom, bandido morto, mira na cabecinha, enfim, esses termos horrorosos que o Witzel queria fazer com que a população fluminense, carioca, brasileira, pudesse se acostumar em seu dia a dia. O horror, no caso a exaltação pela barbárie. Porém, nós temos de levar em conta que existem processos para poder se chegar até o nível que o governador Witzel chegou. E esses processos não foram obedecidos, essas etapas não foram obedecidas. O governador foi afastado, ele foi denunciado, ele sequer ainda não foi nem julgado na situação, foi afastado do cargo, sem chance de defesa. E quando ele voltar, se ele voltar, eu acredito que ele não volta, a situação dele é praticamente de frangalho. O futuro político do Witzel, o presente e o futuro, já praticamente foram encerrados. O do Carlos Moisés, a situação não é diferente. A Assembleia Legislativa tomou a decisão de abrir o processo de impeachment contra o governador de maneira muito rápida. Em horas essa decisão foi tomada. Então, todos nós então imaginamos, quando a Assembleia Legislativa for votar realmente o afastamento do governador, essa decisão, creio eu, se o ambiente político lá em Santa Catarina não for alterado, será feita de maneira rápida demais. A semelhança entre Witzel e o governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, é que o Carlos Moisés sequer era cotado como candidato a presidente de 2022. Porém, explicitamente, nos palanques, fazia críticas a Jair Bolsonaro, mesmo se elegendo no rastro do bolsonarismo. Então, o avanço do bolsonarismo na justiça brasileira é algo a ser debatido, é algo a ser discutido, na Cláudia, nessa situação. Você queria falar sobre isso também? Porque existe, Odilon, um detalhe que também é sutil, mas que também é interessante de nós pegarmos aqui, é a jogada de Bolsonaro para ocupar o espaço de um ponto cego neste tabuleiro político nacional. Ele afeta dois governadores que os bolsonaristas defenderão o posicionamento pró-Bolsonaro que a Justiça ou as câmaras tomem, e os esquerdistas estarão se sentindo de alma lavada porque se trata de governadores de timbre fascista. Olha que jogada interessante. Sem observar exatamente os detalhes disso. Não vai haver comoção, não vai haver reclames, as pessoas inclusive chegarão a celebrar a saída destas pessoas, destes representantes democraticamente eleitos, e Bolsonaro estará mais fortalecido. Lembremos que Bolsonaro já ameaçou, e sempre que tem espaço, ele lança um dardo na direção de Flávio Dino, governador do Maranhão. E não avança porque o Nordeste continua resistente a Bolsonaro. E tocar em Flávio Dino pode significar uma revanche em caráter popular que não interessa aos seus assessores promover neste exato momento. Exatamente. Mas não significa que os governadores do Nordeste não estejam também na linha de frente. Que o diga o governador do Piauí, que já foi afetado pela Polícia Federal de Jair Bolsonaro. Todos os governadores do Brasil, eles estão sendo coagidos a aderir ao bolsonarismo, se não explícita, implicitamente, para assegurar-se no cargo. E é interessante também perceber como a reação popular, ela é estudada, ela é prevista pela equipe que assessora o Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar então, e seguem os dados rolando nessa história.
Damares diz que menina de 10 anos estuprada deveria ter feito cesárea. Bom, a entrevista da ministra dos Direitos Humanos, da Mulher, da Cidadania, da Família, etc, etc, a Damares Alves, ao programa do Bial na Rede Globo, rendeu e rende muito o assunto nas redes sociais, porque ela defendia que a criança que estava esperando uma outra criança deveria ter o bebê, deveria esperar mais 2 semanas antes de realizar o procedimento cirúrgico para que o bebê pudesse ser colocado em uma incubadora. Olha como é incrível, Ana Cláudia, o nível de sadismo, de ódio que existe em relação à humanidade, porque essa menina, ela foi submetida a esse procedimento já, creio que há quase 1 mês, e até agora não se ouviu falar de nenhuma ação do governo Jair Bolsonaro em cima dessa criança para ajudá-la. Essa criança foi estuprada, como a grande mídia já falou fartamente, dos 6 aos 10 anos, por um parente dela. Houve uma campanha dos bolsonaristas, liderada também pela ministra Damares Alves, para que essa criança não pudesse abortar. Inclusive no hospital de Recife, onde essa criança foi transferida, ela chegou a ser chamada de criminosa, uma criança de 10 anos ser chamada de criminosa, porque ela não queria ter essa criança, esse bebê, nas circunstâncias em que ela seria obrigada a ter, inclusive arriscando a própria saúde, a própria vida. Então, a gente percebe realmente que o projeto de ódio da ministra Damares, que precisaria de um atendimento psiquiátrico urgente, realmente é um projeto cheio de ódio, nada de cristianismo. Eu falo para você, Odilon, sem nenhum tipo de dúvida, de que o caso da Damares não é psiquiátrico, é um caso político, é um caso muito bem pensado. E a Damares, ela não foi colocada de maneira aleatória nesse ministério, porque ela é a destruição das propostas desse ministério. Ela é, na verdade, a manutenção, ela cria a manutenção do elo entre Jair Bolsonaro e a sua base eleitoral, que se admite cristã. O movimento cristão no Brasil, ele infelizmente tem se alimentado de fundamentalismo religioso, e todo fundamentalismo religioso ele traz caráter de violência, e o cristão brasileiro ele vai às ruas em todas as denominações que se dizem cristãs. Ele vai às ruas para defender para ser contra o aborto e defender a criminalização da mulher. O caso desta criança, que na verdade é do Espírito Santo, e hoje ela tem o seu endereço oculto, porque ela se tornou uma exilada no seu próprio país. Ela foi estudada a possibilidade de mudar até o seu nome, para que ela seja protegida dos seus irmãos de pátria. O caso desta menina, ele serviu para reforçar o liame entre Damares, Bolsonaro e a sua base fundamentalista cristã, que é uma base hoje disputada, infelizmente, até por alas da esquerda, que ao invés de tentar fazer o reforço da abordagem contrária ao fundamentalismo, tem olhado para esta base com o afã também do voto, o que deixa esta base bastante empoderada, porque a partir do momento que ela é disputada eleitoralmente, você imagina como os condutores destes rebanhos não estão agora com poder de barganha. Nesta eleição de 2020, os condutores dos fundamentalistas religiosos, eles são os cabos eleitorais mais poderosos com relação à barganha. Muitos estão indo às suas igrejas, aos seus locais de encontro, para angariar simpatia e voto. Claro que tudo isso envolve muito tipo de negociação, doações, aberturas de possibilidades,
o mundo ou o submundo da negociata política, ele é vasto e muitas vezes escapa até ao olhar mais instigante que nós possamos ter. Porém, Damares, ela é um ponto estratégico dos mais bem elaborados pelo governo Bolsonaro. Porque Damares desidrata os direitos humanos, Damares desidrata o feminismo, ela desidrata as questões raciais, as questões das minorias como um todo. Aquele ministério que deveria trabalhar no fortalecimento, ele é um ministério opaco. Justamente por quê? Porque Damares, ela cumpre este papel de alimentar o fundamentalismo religioso à risca. Parabéns a Damares e nossas condolências ao Brasil, porque o projeto de Jair Bolsonaro continua de vento em popa. E olha, é incrível, eu estou acessando aqui pelas redes sociais, Ana Cláudia, acompanhando o nosso portal repórternordeste.com.br, também acompanhando as repercussões, enfim, de alguns assuntos, e é incrível como a questão envolvendo o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, ela incomoda, e como incomoda, Ana Cláudia, as pessoas que estão no poder ou que querem o poder. O padre Júlio Lancelotti, só para poder lembrar, ele foi recentemente ameaçado por motoqueiros no centro de São Paulo, enquanto ele fazia o trabalho dele de ajudar os mais pobres, entre os mais pobres, que são os mendigos, enfim, as pessoas que estão naquela situação que nós vemos as imagens, e o padre acompanha isso bastante, coloca nas suas redes sociais. Aí nós tivemos a repercussão junto ao Mamãe Falei, que é o candidato a prefeito de São Paulo, dizendo que vai desmascarar o padre, etc, etc, nas próximas horas, e essas próximas horas não chegaram até agora. E aí nós tivemos também a entrevista, agora é mais recente, do prefeito de São Paulo, o Covas, dizendo que o trabalho do padre é considerado necessário, porém incomoda a prefeitura, mas o incômodo que ele chama de incômodo necessário. Uma declaração tucana, mas que chama atenção pelo seguinte: primeiro, que o prefeito de São Paulo não se comprometeu em ir atrás das pessoas que estão ameaçando o padre. Isso é um ponto interessante. Segundo, que o prefeito de São Paulo reconhece a miserabilidade que existe na cidade mais rica do Brasil e que o trabalho de uma pessoa consegue incomodar toda uma prefeitura que tem uma estrutura poderosa, inclusive os tucanos estão no poder desde 1996, no governo de São Paulo. E aí, Ana Cláudia Laurindo, agora a extrema-direita, ela resolve de peito aberto desafiar o padre Júlio Lancelotti e levar essa situação a todas as consequências. Vai rolar sangue nessa história. Infelizmente vai rolar sangue. Espero que não seja o sangue do padre Júlio Lancelotti, levando em conta os métodos da extrema-direita. Olha, Odilon, nós prezamos pela responsabilidade da própria Igreja Católica com a segurança do padre Júlio Lancelotti, mesmo sabendo que a Igreja Católica em si, ela não foi capaz de evitar um enorme martirológio, justamente pelo sacrifício de membros da Igreja que se comprometiam com as causas populares. Exatamente. Ao ponto de terem as suas vidas e as suas integridades físicas ameaçadas e mesmo sacrificadas neste altar das injustiças e das desigualdades sociais. A Igreja Católica, de algum modo, acabou se beneficiando do nome de vários deles, transformando-os em mártires e depois em santos. E o que precisa realmente ser contido é essa compreensão de que as pessoas que fazem o bem, elas precisam pagar com a vida
pelo bem que dispensaram aos necessitados. O caso do padre Júlio Lancelotti, que também desperta muita empatia. Muitos brasileiros estão prestando solidariedade, estão demonstrando indignação com esta covardia da extrema-direita paulistana. Nós fazemos aqui um reforço neste coro de repúdio, considerando a grandeza, sim, do exemplo do padre Júlio, mas também levando em conta a idade avançada, todo o serviço que já foi prestado em caráter societário, em uma tonalidade de amor incondicional. Porque o que incomoda a extrema-direita é o abraço que o padre consegue dar no indivíduo drogadito, que foi transformado em um ser monstruoso, em um ser sem direito a humanidades. A morte só. É um indivíduo matável. O padre é aquele que transfere a humanidade que a nossa sociedade vai perdendo no contato com as pessoas trans, com aqueles que não têm casa, com aqueles que não têm alimento, e que isso, gente, não é nada que orgulhe a nossa sociedade por ter gerado isso, não. Isso é a chaga que a desigualdade gera. Isso é a chaga que o poderio econômico não cansa de produzir e agora, nesta etapa, está produzindo com muito mais rapidez, com muito mais ênfase por conta da pandemia. E enquanto nós estamos isolados socialmente, por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para não ampliar o contágio do coronavírus, o padre Júlio Lancelotti, ele colocou equipamentos e foi para as ruas assistir essa população. Lidar com a força deste exemplo é algo que desafia a todos nós, mas a extrema-direita não olha por este ângulo. O padre, ele prova que com solidariedade e com justiça social, o problema da fome, o problema da habitação, ele pode ser resolvido. E é isso que a extrema-direita não quer. Ela gosta de mártires transformados em santo para acender vela. A extrema-direita gosta de se ajoelhar diante de altar com imagens de pessoas que foram muito boas no mundo, mas elas não querem pessoas boas de carne e osso, pessoas encarnadas na bondade, fazendo ações de caridade, atravessando uma história política e mostrando as chagas que a desigualdade gera. Essa é a força do padre. O padre com seu corpo de ancião, com toda a sua solidão, a solidão que a própria Igreja Católica lhe confere, ali sozinho, abandonado, mas não está só, porque ele tem exatamente o público que o seu amor incondicional elegeu para servir. E tem também a simpatia, a empatia, a solidariedade, o apoio de todos os humanistas que sabem o que estão fazendo neste planeta. Pelas vias deste nosso canal, nós da Repórter Nordeste TV também reafirmamos a nossa solidariedade ao padre Júlio Lancelotti e todo o nosso repúdio pelos que tiram a paz que lhe resta com uma ameaça covarde. Mas também nós fazemos coro com aqueles brasileiros que exigem a proteção do padre, pois a sua vida é um exemplo que pouquíssimos de nós terá condições de verdadeiramente seguir. Que tenha vida longa, Padre Júlio Lancelotti. E olha, acompanhando também essas declarações e outras declarações de Ana Cláudia Laurindo no nosso canal no YouTube, Repórter Nordeste TV, pedindo que você possa curtir, compartilhar, marcar um amigo nas redes sociais para acompanhar as declarações de Ana Cláudia
e também os outros programas que circulam por nossa programação na Repórter Nordeste TV. E lembrando que esse canal é ligado, é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Até a próxima.